Dentro dessa pergunta, né, o que acontece? Não sabia, porque o nerd, da forma que era taxado, era do filme A Vingança dos Nerds. A primeira vez que eu ouvi a palavra Vingança dos Nerds, o nerd não pra mim, não dava aquela conotação de quem gostasse de cultura pop. Muito contrário. Nerd realmente era aquele, e não era o do fundão. Nerd é aquele estudioso de óculos que ficava ali, que sofria bullying, que não ia sair nunca com uma líder de torcida, né? Esse era o nerd. Então eu, não fazia nenhum tipo de associação filme. Aquilo lá não havia associação nem. Aí sim, lógico. Era motivo de chacota, né? E era motivo de chacota, literalmente, era motivo de chacota. E você gostar de filme nessa época, e eu fazia pasta já de os posterzinhos do cinema, que saía na Ilustrada da Folha de São Paulo, que saía no caderno 2 do Estadão, eu recortava, então vinha aquele pôster embaixo, o nome dos cinemas, né, da sala de cinema, eu recortava aquilo, colocava na pasta, fazia aquelas pastas com pôsteres de filme e tal. Só que isso é perfil de quem odeia educação física, que é o meu caso. Entendeu? É o perfil de quem odeia, de quem pisava na bola, literalmente verdade, eu. era perfil daquelas meninas que fazia coleção de papel de carta. Então, eu trocava papel de carta pelo pôster. Você ainda tendo? Até aquele negócio Não, minha mãe jogou tudo fora, rapaz. Mas esses de pôsteres, eu queria muito que minha mãe não tivesse jogado fora, porque realmente aquilo não se acha mais. Eu tenho ainda umas 20 pastas lá em casa. Pasta de Star Wars. Mas não dessa época. Não da época que eu era criança. Essa minha mãe jogou tudo fora. Só pra não passar, que eu deu risada, vou ter que ler. Thiago Duarte, conhece? Tiago Duarte. grande, Thiagão. Na hora que você derrubou o fone, ele mandou assim, 5 minutos de live e o professor de Deus já destruindo o estúdio. Ô, louco, saudade. Thiagueiro. Zagueiro. Eu vou ver Mano, o shot de vocês, tá bom? A gente vai ver. Né? A gente vai ver. Já, vamos abrir as máquinas. Tá, Du, nessa época que você foi ver, você acha que, tipo, você viu isso aí no cinema, né? Sim. O ET. Sim. O fato de você ver o ET ou o fato de você ir no cinema que talvez você ache que deu esse gatilho em você? Ou a ficção em si? Não, tipo assim, e é uma história fora da vida, assim, fora do normal. Assim, o ir no cinema, acredite ou não, mas o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Guerra nas Estrelas. Foi Star Wars, Guerra nas Estrelas mesmo. Foi o primeiro que eu entrei numa sala escura de cinema. Eu lembro, assim, algumas coisas. Eu lembro de um treco que cortava. E eu suponho que seja o sabre de luz aquilo. Mas, assim, eu não tenho a lembrança daquela sensação de... Eu não lembro se eu fiquei com medo na hora que apagou a luz, que toda criança reclama disso, né? Meu filho foi lá, isso eu não lembro. Mas nas outras vezes que eu ia em cinema com os meus pais, então, aquilo era, aquelas sensações eram maravilhosas. Quando lançou Conan o Bárbaro, ele era proibido, não era classificação indicativa. Naquela época era proibido. Censura 14 anos. E eu tinha 9. E eu tinha comprado o gibizinho do Conan o Bárbaro, tinha lido inteiro. E meu pai era meio amigo do gerente de cinema, então ele era delicioso que meu pai ligava pro gerente e falou assim, viu, meu filho tem 10, ele já jogava um ano a mais ali, e falava assim, meu filho tem 10, mas ele, acompanhado dos pais, ele pode assistir o filme? E eu ali, por favor. Ali, tá. Meu pai não podia fiar da mãe, ao invés de falar, pode sim, que legal. Não, ele só falava assim, tá bem, obrigado. Eu falei, então, sim, vamos. E aquilo era maravilhoso, era alucinante. Glorioso Cinepedute. Era glorioso. O Conan o Bárbaro, na verdade, eu fui lá e na cena que o Conan tá transando com aquela bruxa, aparece os dois peladão. Aquilo eu lembro que foi uma gritaria, o pessoal pegava aquela balachita e ficava subiando com aquilo lá. Então, a sensação do cinema, no Cinepedute que eu frequentava naquela época, ele tinha um cortinão vermelho. Então a cortina, toda vez que o cinema, antes de apagar as luzes, aquela cortina abria pra mostrar aquela telona, aí as luzes apagavam e enquanto isso ficava tocando a musiquinha de fundo, tocava Forever Young e coisa parecida. E aí fazia um barulhinho de campainha, fazia um blum blum, pra dizer que era hora de apagar a luz. Então tudo... e outra coisa, a hora de fechar... Peraí. Que música que tocava, você falou? Forever Young. Eu pensei nisso, exatamente. Aquele foi premeditado. Ele só lembra dessa música. Diga assim, prepare-se. Prepare-se. Ou você acha que tocava isso? Não. Aqui foi uma premonição. Não, é já tava me preparando. Então, o fechar a cortina, eles fechavam aquela cortininha atrás, que é pra ficar escuro. Então, era tudo aquilo lá, aquela sequência, aquilo era delicioso. Era muito legal. Então, logicamente, foi bem antes do ET. O primeiro filme mesmo que eu comecei a fazer não era nem uma pasta, eu peguei o meu caderno de desenho, colei umas fotinhas, foi o Popeye do Robin Williams, né? Porque eu já assisti o desenho do Popeye e eu lembro que a caracterização dele e a Shelley Duvall como a Olivia Palito ficou sensacional. E aquilo era maravilhoso. Eu lembro que naquela época eu já tatuei com um bique, uma âncora aqui, e pra não sair, na hora de tomar banho... Peraí. Não, quando você fala assim, Shelley Duvall, você tem que explicar pra galera quem é Shelley Duvall. Sim, então vamos lá. Shelley Duvall, além de ser a Olivia Palito, ela é a mais famosa pelo papel dela em O Iluminado. E a Shelley Duvall hoje, ela tá num estado, coitado, deplorável, ela tá implorando por emprego, uma atriz que já teve indicação ao Oscar, né? Hoje ela tá... Ela era a esposa do Jack Nicholson no
filme no O filme Iluminado, Iluminado, exatamente. né? Sim. E ali sim, com o pai, essas outras coisas, eu tinha. E via tudo que era filme da Disney. E na época o que mais valia eram os filmes dos Trapalhões, que era o que dava muito dinheiro. E coitado do meu pai e minha mãe, precisaram ir nesses filmes pra me acompanhar. Era que essa minha mãe sempre foi uma entusiasta, então eu lembro um dia eu fui assistir, não sei que filme dos Trapalhões, o Cinderela, o Trapalhão, coisa parecida. Eu lembro que tinha uma bruxa, uma pessoa vestida de bruxa dando bala pra criançada e mais. E tinha um pôster do Romeu e Julieta do Franco Zeffirelli. E a minha mãe foi falar da história do Romeu e Julieta, a família Montecchi, o Capuleto, e a tragédia, não é spoiler, todo mundo deve saber disso, que um morre, dá uma facada no peito e o outro toma um veneno. E eu fiquei fascinado por aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso assistir isso aí. E eu, quando o Romeu e Julieta lançou... Aí sua mãe pensou, você assistiu Popeye. Depois eu tô falando do Romeu e Julieta pra ele. Não, assim, o que você vai fazer assistindo Romeu e Julieta? Não, Romeu e Julieta, meu Deus do céu. Então aquilo era maravilhoso. Você ia Pra no levantar o pé da cinema. letra dos filmes, né? Nossa. E o do F, cara. Ele vive os... Bom,